que estamos sempre buscando a felicidade como um fim último do ser humano? Para respondermos a essa pergunta, faz necessário a gente se recorrer do que nos ensina Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, quando afirma que todas as ações propriamente humanas são feitas tendo em vista um fim. Porém, nem todas as ações do homem, diz Tomás de Aquino, são ditas humanas. Somente são ditas humanas aquelas que são próprias do homem enquanto homem. Pois o homem difere das criaturas irracionais pelo fato de ser senhor de seus atos. Portanto, somente serão chamadas propriamente humanas aquelas ações das quais o homem é o senhor. O homem, porém, é o senhor de seus atos pela razão e pela vontade, de onde que são ditas ações propriamente humanas aquelas que precedem da vontade deliberada do homem. É manifesto, porém, que todas as ações que procedem de alguma potência tal como a vontade ou a inteligência são causadas por ela, segundo a razão de seu objeto. O objeto, porém, da vontade é o fim ou o bem. Portanto, todas as ações humanas são por causa de um fim. Há muitas coisas que o homem faz sem deliberação, nas quais, às vezes, nem sequer chega a pensar. Como quando alguém move o pé, ou a mão, ou coça a barba. Nestas coisas, o homem não age por causa de um fim, mas também estas ações não são propriamente humanas, pois não procedem de uma deliberação da razão, que é o princípio próprio das ações humanas. Não, porém, conferido pela razão, segundo Tomás de Aquino, em todas as ações propriamente humanas verifica-se a existência de um fim. É preciso investigar se existe um fim último entre os fins a que as ações humanas se dirigem. Tomás de Aquino responde que sim, que existe este fim último, e a explicação que ele dá é a seguinte: é impossível, porém, proceder nos fins até o infinito, pois de fato todas as coisas que passam ordem por si mesma, é necessário que, se for removido a primeira, sejam removidas todas as demais que se ordenam a este. É por isto que o filósofo diz, no oitavo da física, que não é possível, nas causas moventas, preceder até o infinito, porque neste caso já não haverá um primeiro movente. E retirado este, as demais não poderiam mover-se, pois não se move a não ser movidas pelo primeiro movente. Nos fins, porém, encontramos duas ordens, a ordem da intenção e a ordem da execução. Em ambas estas ordens, é necessário haver uma primeira. Aquilo que é primeiro na ordem da intenção é um princípio que move o apetite. Se retirarmos este princípio, o apetite não poderá mais ser movido. E aquilo que é o princípio na execução é aquilo por onde principia a operação. Se retirarmos este princípio, nada mais operaria. Ora, o princípio da intenção é um fim último. O princípio da execução é a primeira das coisas que se ordenam àquele fim. De nenhuma destas partes é possível proceder até o infinito, pois, não se houvesse um último fim, nada seria apetecido, nem aquela ação determinaria, nem repousaria a intenção do agente. Se não houvesse um primeiro nas coisas que se ordenam ao fim, nada começaria a ser feito, nem haveria fim para aconselhar-se sobre o que fazer, mas nisto tudo se
procederia até o infinito. Diz Tomás de Aquino, não é somente no cosmos que se observa uma ordem, cujo fim, a que ordenam todas as coisas, compete ao sábio investigar. Um fenômeno idêntico ocorre também na psicologia humana. A alma humana, tendo por natureza um fim último, aqui, novamente, a investigação deste fim compete ao sábio. Este sim, último, continua Tomás, tem de ser um só, não pode ser dois ou mais. Na Suma Teológica, ele afirma isto explicitamente. É impossível que a vontade de um só homem se ordene simultaneamente a diversos bens tomados como fins últimos. É necessário que exista um único fim para o homem enquanto homem por causa da unidade da natureza humana, assim como existe um único fim do médico enquanto médico por causa da unidade da arte medicinal. Como cada um apetece sua perfeição, aquilo que alguém apetece por fim último é o bem perfeito e completivo de si próprio. É necessário, portanto, que o fim último, de tal modo, preencha todo o apetite do homem, que nada mais for fora dele para ser apetiçado, que não poderá verificar se requeresse algo mais além da própria perfeição. Portanto, não pode ocorrer que o apetite tende a tal modo a duas coisas que ambas fossem o bem perfeito dela. Tudo que os homens querem, continua Santo Tomás de Aquino, o querem por causa do fim último, pois o fim último está para o movimento do apetite, assim como o primeiro movente está para os demais movimentos. Ora, é manifesto que as causas segundas que são seguidas não movam senão na medida em que são movidas pelo primeiro movente. De onde que os apetites segundos não movam o apetite senão na medida que se ordenam ao primeiro apetite, que é o fim último. Resta determinar em que consiste este fim, que é o anseio profundo da vontade humana. E segundo Santo Tomás de Aquino, esse fim será a felicidade. Na segunda parte deste tema, nós vamos falar da tal felicidade. Este é o objetivo e deste pequeno comentário sobre a perspectiva da felicidade no dizer de São Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. Muito obrigado por me acompanhar neste espaço.